Something in the Water, um filme de tubarão lacrador. Eu nem sabia que isso era possível. Como é que conseguiram lacrar em cima de um filme de tubarão? Olha, eu sou fã de filme de tubarão, assim. Qualquer filme que tiver tubarão, eu tô assistindo, não quero nem saber. Mas aí me disseram que é um filme de tubarão gay. Eu fiquei pensando, como é que se faz um filme de tubarão gay? Será se tem uma protagonista lá que é gay? Ou então um tubarão é gay? Eu fiquei super curioso para descobrir. E dizem também que o filme teve péssimas avaliações e eu fiquei refletindo, rapaz, como é que conseguiram fazer um filme de tubarão ser ruim? Sabe, filme de tubarão eu acho um dos mais fáceis de fazer, não tem muito segredo desde que você não force a barra. Mas como é que conseguiu estragar esse gênero? Para responder essa pergunta, resolvi assistir e ver o que foi que eu achei, por que não gostaram desse filme. E só porque tem um protagonista gay, eu acho que não é por isso que o filme vai ser ruim, mas vamos lá. O filme começa à noite numa cidade grande e tem duas mulheres andando de mão dadas num beco. Aí eu já pensei, beleza, tem protagonista gay. Ok. E dessas duas meninas, a morena, que é a protagonista, é a Meg, e a loirinha é a Kale. Logo elas se deparam com outro grupo de garotas, vindo na direção contrária. As duas meninas de mão dada e o grupo de garotas estranha as duas mulheres ali de mãos dadas e uma delas comenta, duas sapatonas. E nisso a loirinha, a Kale, simplesmente revida mostrando os dois dedos. A mulher do outro grupo avança em cima das duas, pega a Meg de costas, pega o cabelo dela e joga escada abaixo. E começa a chutar ela enquanto ela está estirada no chão. A Meg tenta ajudar, mas é segurada por uma outra mulher do outro grupo. Minhas considerações, eu não imaginei que logo de cara eu ia ter uma cena dessa. Mas já começamos muito mal. Eu vi uma série de coisas muito estranhas só nessa cena. Já fiquei surpreso. E estamos nos primeiros minutos de filme, não é possível. A parte que me chamou a atenção é um grupo de mulheres estranhando duas mulheres andando de mãos dadas. Em pleno século XXI não deveria ser tão estranho assim. Esse grupo de mulheres caça a conversa com as duas lá e ainda bate nelas como se fossem, sei lá, homens agressivos. E eu fiquei refletindo assim, caramba, essa agressividade vindo de mulheres, sabe, é uma coisa assim que é difícil de eu imaginar. Ok, a gente pode aceitar, mas é difícil. Não que mulheres sejam perfeitas e não vão fazer uma coisa dessa, claro que vão, mas simplesmente o fato também das duas ali ter uma relação afetiva com a outra, geralmente o grupo das mulheres, elas são mais compreensivas com relação a isso. Mas nesse caso, essas duas meninas estavam com azar mesmo quando encontraram essas mulheres aí com ódio de pessoas que expressam esse tipo de relação. Ficou difícil de engolir essa cena que elas recebem, essa provocação, em século XXI ainda por cima, onde isso é até comum. E um outro detalhe que eu não pude deixar de notar é que a Kale, ela responde com os dois dedos a provocação, e quem apanha é a Meg. Eu vou acabar com você, sua porca! E pelas costas ainda, de maneira covarde. Não deveria ter ido em cima da Kale, que foi ela que deu os dois dedos? E um terceiro erro que eu percebi é que no momento que a Kale vai ajudar a Meg, ela é segurada por uma outra loirinha do grupo. E a loirinha só fica segurando ela assim de boa, sabe? Não faz muita força. É tipo, pô, Meg, até que eu queria fazer alguma coisa, mas a moça aqui tá me segurando. Eu não tinha percebido a primeira vez, mas esse terceiro e último detalhe vai fazer todo sentido daqui pra frente. Mas a princípio é essa a primeira observação que eu tenho pra fazer. Começamos o filme muito mal, muito estranho. Tudo errado, olha só que desgraça! O filme pega logo no começo essas duas mulheres que têm uma relação afetiva e bota elas pra apanhar ali pra um outro grupo de graça. Só por isso. Eu fiquei pensando, isso aí foi pra quê? Pra mostrar uma mensagem? Pra que foi isso aí? Gente, pra nada. Pra nada, não vai influenciar em nada no filme. Já podemos dizer que o filme começou lacrando aí. Aparece a Meg no aeroporto, aparentemente ela sobreviveu à surra, e a Meg tá no aeroporto para visitar uma amiga que vai casar, para participar da festa de casamento dela. Enquanto a Meg tá conversando no celular com uma das suas amigas, ela recebe a mensagem de quem vai buscar ela no aeroporto é a Kale. A Meg vê a Kale, fica surpresa e também não fica feliz em ver ela, indicando que depois daquela surra, elas terminaram. Neste caso, tudo bem que a cena foi bem mal executada, mas eu até entendo
a Meg está com raiva da Kayle, né? A Meg apanhou de graça por causa da Kayle. Aí beleza, entram as duas no carro, constrangidas uma com a outra. Elas chegam num hotel chique, as amigas delas recebem elas, inclusive a moça que vai casar. Eu diria que é aí que realmente o filme começa a fazer sentido pra mim, inclusive. Enfim, temos aquela reunião de amigas. Miga, sua louca, quanto tempo? Ah, faz tempo que eu não te vejo, nossa, é bom você por aqui. Ah, você tá muito louca, você também. Não que mulher converse o tempo todo assim. Às vezes. Nós temos aquelas festividades antes do casamento, a declaração do marido emocionado pra cima da mulher que vai casar, noite de festa exclusiva só das amigas. Na manhã seguinte, todas acordam e decidem que vão para um passeio de barco. Aí nós temos toda aquela situação que é construída, né? Passeio de barco, mar aberto, tubarão. Elas chegam numa ilha e a Meg e a Kayle são as primeiras a descer. O restante do grupo aproveita e abandona as duas lá. Isso porque as duas eram namoradas uma da outra, mas como elas terminaram, aquele grupo tá tentando dar uma força para que as duas façam as pazes de novo. Ou melhor, fiquem juntas de novo. Inclusive para que elas possam ter um momento para conversar melhor, se entender. Mas o restante das meninas não foram para longe, elas só foram pro outro lado da ilha. E nesse tempo a Meg e a Kayle fazem um acordo. Olha, vamos fingir que nós duas voltamos a namorar só para zoar com elas? Então aparecem as duas de mãos dadas. Mas elas só estão fingindo. Não voltaram coisa nenhuma. Então o restante das amigas ficam felizes. Ah, olha só, nosso plano deu certo. Elas voltaram a ficar juntas. Enquanto isso a Meg tá pensando, ó, essas otárias aí, ó, achando que funcionou. Até que em um determinado momento tem uma que tá na água e de repente ela sente uma fisgada na perna. Aí eu pensei, opa, começou. Eu já fiquei feliz aí com a aparição do tubarão. Tubarão, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Mas eu confesso que eu já fiquei assim quando eu vi a reação da moça que foi mordida. Não, se liga na reação dela. A outra que tá mais próximo dela pergunta, você tá bem? Ela só responde, eu tô bem. Não, deve ter sido um... As amigas até voltam a perguntar, você tá bem? Não, é sério, eu tô bem. E logo aparece uma quantidade razoável de sangue em torno dela. Aí ela grita e entra em desespero. O tubarão mordeu ela e tirou uma lapa de carne da perna dela. Veja bem, veja bem, veja bem. A reação dela, devido ao ataque do tubarão, foi péssima. O tubarão te atacou, tirou uma lapa de carne da tua perna. As pessoas perguntam se você tá bem e você diz, não, eu tô bem. Eu tô bem. Que reação foi essa? É uma cena que é construído um suspense em cima dela e é mal construído. Eu acho difícil uma pessoa ter uma reação dessa depois de uma mordida de um tubarão. É um tubarão. Olha, os dentes de tubarão é uma serra perfeita. Os dentes de tubarão são feitos para triturar uma vítima. E é uma coisa interessante porque eu já percebo no decorrer do filme até esse ponto que a atuação das meninas não é ruim. Elas são boas atrizes. Mas aquela reação foi péssima. Não estou culpando a atriz. Provavelmente foi o roteiro que fez ela ter essa reação. Mas péssimo. Não vimos o tubarão, porque ele só aparece na surtina ali para morder a perna dela. Mas, ok, tudo bem, mas a reação dela realmente difícil de aceitar essa cena. Outra cena frustrante. Mas vida que segue, vamos continuar com o filme. As moças entram em desespero, que viu que a amiga foi mordida por um tubarão. Elas entram imediatamente no barco e saem correndo dali. Toda a velocidade, pois a amiga dela precisa de primeiros socorros urgentes. Mas uma delas percebe que elas estão entrando em uma zona cheia de pedras. Ela até grita para a amiga que está dirigindo o barco, devagar. Mas a moça que está dirigindo o barco acaba não escutando direito. O que foi? E elas acabam batendo no barco, na pedra, causando uma rachadura, ou melhor, um buraco no casco. E começa a infiltrar água no barco. Os celulares não pegam sinal. Elas não têm como pedir ajuda. O barco está afundando. E tem uma moça quietinha no canto com crise, que é a moça que vai casar. E o barco afundando e ela fala que ela não sabe nadar. E enquanto elas afundam, ainda tem a moça que está com a perna sangrando. Que elas tentam manter a perna dela longe da água. Isso que é a situação. Dessa parte aí eu gostei, porque é uma situação pior que a outra. Eu gosto disso, assim, sabe? Quando a situação vai piorando, aí eu vejo como é que os protagonistas vão sair dessa. Eu gosto disso.
Mas para uma certa sorte delas, no barco tinha 2 coletes. Um colete elas usam para a moça que está ferida e o outro colete para a moça que não sabe nadar. E agora temos, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 garotas sem barco à deriva no meio do mar. Aí elas ficam naquela discussão, poxa vida, que chata essa situação, né? Não devíamos ter saído para nos aventurar. Foi uma ideia horrível, não sei o que, e começam a discutir uma com a outra. Os nervos vão um pouco à flor da pele. E no meio da discussão, a moça que vai casar até comenta, não, vai dar tudo certo, a gente vai voltar e vai ter um casamento duplo. Aí é quando a Kayle fala, olha, na verdade a gente estava zoando vocês, a gente não voltou coisa nenhuma. Os tubarões já aparecem ali por perto para fazer uma companhia, mas nisso as meninas se mantêm juntas, porque uma delas viu que no documentário, se você ficar em grupo, né, juntos ali, os tubarões ficam mais receosos de atacar. O que faz sentido, pois o tubarão pode enxergar aquele grupo como um bicho só, e aí fica parecendo que o bicho é grandão para ele encarar, então ele vai pensar 2 vezes. O problema é que tem a moça que está com a perna sangrando, né, tá perto delas. Mas enfim, elas ainda estão juntas. E justamente a moça que estava com a perna sangrando não resiste e acaba morrendo. Mediante a situação, elas decidem se livrar do corpo, até que a Kayle tem uma ideia. Ela vai nadar sozinha até a costa, o mais rápido que pode, para pedir ajuda. O que eu acho uma ideia assim, bem idiota, levando em consideração que tem uns tubarões cercando elas. Aí uma se afasta do grupo e pronto, fica de bandeja para os tubarões. É um plano muito arriscado, mas vamos aceitar. A Kayle se despede da Meg, cuida dessas idiotas por mim, eu estarei de volta antes que você saiba. E a Meg responde, eu preciso que você saiba que... A Kayle diz, me diga depois. E a Meg fala, mas e se... No entanto, a Kayle interrompe, se bem que eu acho interessante a Kayle ter deixado a Meg falar. Eu acho que a Meg ia falar, e se você for comida pelos tubarões? O que é bem provável. Mas aí a Kayle interrompe só para dizer o seguinte, isto não é um ponto de interrogação, ou um ponto final, é um ponto. E a Meg responde, elipse. E a Kayle responde, nerd. Pior que isso foi meio nerd mesmo. Para quem não sabe, elipse é uma figura de linguagem usada para omitir certos termos de uma frase, como se fosse na intenção de economizar palavras, mas que são facilmente identificados pelo interlocutor. Um exemplo, nadei com os tubarões ontem. No caso, a elipse é eu, porque eu não falei eu na frase. Eu simplesmente falei nadei com os tubarões ontem. Enfim, são palavras que estão escondidas na frase, mas você consegue identificar facilmente. E por que a Meg respondeu elipse? Desnecessário. O ponto fazia mais sentido para mim. E assim a Kayle se foi e só resta a Meg, a moça que vai casar, e a doidinha. Elas já estão um tempo no mar, à deriva ali, expostas ao sol e já queimando, parecendo um camarão. Estão as 3 à deriva lá, até que a moça do casamento fala, vou contar aquele negócio lá pra Meg, a gente vai morrer de qualquer maneira. Aí a doidinha, não fala não, tá doida? E agora sim, nós vamos ter uma pequena utilidade da primeira cena do filme, que é onde a Meg apanha. Aí elas contam pra Meg que na verdade a Kayle, na noite que elas foram atacadas, a Kayle ia propor ela em casamento, ela tinha tudo planejado. E foi naquela noite que as duas terminaram. A Meg acaba se sentindo culpada por ter terminado com ela e decide que vai nadando sozinha para tentar encontrar a Kayle. A moça do casal mais a doidinha ficam discutindo, olha, não deixa ela ir, vai atrás dela, faça alguma coisa. E no que elas se separam, o tubarão aparece e vai para cima da doidinha. O tubarão causa um arranhão no ombro dela. Aí a doidinha fala, agora é tarde pra mim, eu vou ficar sangrando, isso vai chamar a atenção dos tubarões, preciso me afastar de vocês. E a doidinha de fato se afasta e vai enfrentar o tubarão sozinha, mas não tem jeito, ela é pega e puxada pra baixo. E aqui essa cena é interessante comentar, porque apesar da construção de tensão bacana, a finalização é meio ruim, porque ela morre mergulhada com sangue subindo assim, sabe? É uma cena assim de muita preguiça, sabe? Fizeram essa cena com uma certa preguiça, porque é um jeito preguiçoso de morrer. Então você vê ali que economizaram na cena, né? Mostra só ela cercada de sangue, pronto, já morreu. Muito preguiçoso isso aí, muito preguiçoso. E eu também boto a culpa na Meg pela doidinha ter morrido. Se a Meg não tivesse separado, né, e para ir atrás da Kayle, que já tinha vazado faz muito tempo, ela acha mesmo que vai conseguir alcançar a Kayle depois de tanto tempo, meio tarde para isso, né? Então realmente
culpa da Meg nesse caso aí. Resta agora só a Meg e a moça que vai casar. Enquanto elas estão assando no sol, uma delas comenta: nossa, seria tão legal se aparecesse um barco agora. E não é que bem na hora que a dita cuja fala uma coisa dessa, aparece um barco? Isso é que é sorte, hein? Só que não. Realmente aparece o barco, mas os tripulantes do barco estão numa festa muito louca, em um som altíssimo, e não estão escutando os gritos delas. E lógico, elas ficam p******mas da vida. Quem não ficaria? Você tá ali à deriva, queimando no sol, e o barco passa literalmente do teu lado e não te vê. E nem te ouve, por causa do som. Nossa senhora, é de... dá na cara de uma pessoa dessa. É por isso que eu tenho raiva de gente que escuta som alto. Seus ouvidos não foram feitos para escutar som alto. Aprenda essa. E lá ficam elas super frustradas e tristonhas de novo. Nossa, eu já tinha desistido. Ó, tubarão, pode vir me comer. A Meg já está quase desmaiando, a noite chega. As duas estão cansadíssimas, principalmente a Meg, porque a Meg não está com colete salva-vidas, então ela só ficou nadando o dia todo. O dia amanhece e a moça que vai casar sumiu e só tá a Meg com um colete salva-vidas. Isso porque a moça do casamento viu que a situação estava difícil e resolveu se sacrificar entregando o colete salva-vidas para a Meg, enquanto a Meg estava dormindo. A Meg até entra em desespero e tenta procurar a amiga, mas aparentemente ela já foi comida pelos tubarões. Na verdade, o mais provável é que ela tenha morrido afogada porque ela não sabia nadar. A Meg tá sozinha e aí aparece o tubarão para pegar a última restante. E dessa vez tá fácil, o tubarão vai para cima dela e no momento do ataque ela dá um soco no focinho do tubarão. É isso mesmo. Você deve estar pensando que eu tô com raiva por ela ter dado um soco no tubarão. Não. Essa é a parte menos pior. Eu diria que é de boa essa parte aí. Veja bem, eu não sou especialista em tubarão, mas o tubarão ataca ela pela parte de cima da água. Tanto é que ele leva um soco. A pessoa tá nadando aqui, né? Tá só o dorso, vamos dizer assim, pelo lado de fora da água. De resto, tem todo o tronco, o corpo inteiro embaixo da água. Fácil de atacar, mas o tubarão vai pela parte mais difícil e ataca por cima. Essa que é a parte difícil de engolir. Não seria óbvio que o tubarão atacasse ela por baixo? Por que o tubarão resolve atacar ela pela parte mais difícil? Essa foi a parte que me irritou, não foi nem um soco. Um soco bem aplicado no focinho do tubarão poderia dar certo. É difícil, mas poderia dar certo. Acontece que o tubarão não ataca por cima desse jeito também, esse é outro problema. Outra decepção, mas vamos continuar com o filme. Agora que a Meg deu soco no tubarão, ela tá com a mão sangrando. Assim ela resolve ir nadando com pressa para uma pedra que ela encontrou no meio do oceano. Ô, sorte do caramba! Mas ao subir na pedra com pressa, ela se corta e agora tá sangrando mais um pouquinho ainda. Também agora não é só mais um, mas são 2 tubarões que estão ali cercando ela na pedra. E para complicar, a maré está subindo e logo a pedra vai ficar submersa sob a água. E quando tudo parece perdido, aparece ao longe um barco. É a Cale com resgate. E como a pedra já está quase submersa na água, o tubarão resolve atacar, fazendo um pulo. E a Meg pula junto na água em direção ao barco. E os 2 tubarões vão atrás dela. A Cale consegue pegar a Meg no barco, mas ela tem dificuldade para subir. E um tubarão passa, mas erra o alvo. E o outro tubarão também vem e erra o alvo. E assim ela se salva por um triz. E o filme termina com as duas se abraçando após o susto. Então vamos lá, minhas considerações restantes. Eu vou ressaltar essa parte aqui. A atuação das meninas são boas. O problema é a execução do filme. Algumas cenas eu já especifiquei, né? Outras cenas que mentem, como os tubarões se comportam. Eu não pude deixar de notar também que a capa do filme mostra um grande tubarão branco, quando na verdade está mais para um tubarão tigre. Um tubarão tigre 3D mal feito, diga-se de passagem. Dá para ver ele fazer uns movimentos estranhos, mas eu não sou muito enjoado com relação a 3D não, eu até deixo passar isso aí. Mesmo assim, desses erros que eu citei, a grande maioria das pessoas não vão perdoar. E sobre o filme ser lacrador? Sim, ele foi, especificamente no começo do filme.
Eu não acredito que as mulheres se comportam desse jeito, elas saem batendo umas nas outras assim, de graça. Então, eu achei que o filme ele quis passar uma mensagem um tanto vitimista. Sabe aquele vitimismo um pouco forçado? É essa a impressão que deu. Mas tirando essas partes das críticas que eu falei, que são muitas, eu até que curti o filme. É claro que você fica um pouco desconexo devido aos comportamentos do tubarão no filme. Mas se você conseguir excluir essas partes, você consegue se divertir. No entanto, não é à toa que o filme ele foi mal avaliado. Realmente ele pecou feio nesses pontos. Mas eu admito que mais alguns vacilos, o filme poderia ter sido insuportável. E é isso, essa foi a minha análise do filme Something in the Water. Eu fiquei sabendo que tem mais um filme de tubarão lacrador sobre as águas de Sena. Eu posso assistir e fazer mais um vídeo desse se você gostar. Se gostou, deixa seu like, deixa sua opinião aqui também, se concorda ou discorda com alguma coisa que eu disse. Sem mais, vou ficando por aqui. Até a próxima!